Olá, eu sou o Eduardo Mangione e esse é o Oxigenando Ideias para a Saúde. Hoje nós vamos falar sobre um marco na medicina de precisão, os chamados gêmeos digitais aplicados a cirurgias complexas. Afinal de contas, como é que essa tecnologia já está sendo usada no Brasil? Para entender essa revolução, recebo aqui hoje o Dr. Felipe Nasser, que é médico assistente do Centro de Medicina Intervencionista do Hospital Albert Einstein e supervisor do Departamento de Cirurgia Vascular e Endovascular do Hospital Santa Marcelina. E Vinícius Nasser, diretor comercial da Amplifier AI aqui no Brasil. Dr. Felipe, Vinícius, bem-vindos ao Oxigenando Ideias para a Saúde. Um grande prazer recebê-los aqui hoje. Obrigado, prazer é todo nosso. Maravilha. Vou começar com você, Vinícius, fazendo uma pergunta aqui, para que a gente entenda o que é exatamente esse termo de gêmeo digital. Eu sei que esse termo nasceu na NASA, né, para salvar espaçonaves, mas hoje em 26 ele está salvando vidas nos centros cirúrgicos. Então, eu queria que você explicasse para a gente a tecnologia de vocês. Legal. Os gêmeos digitais, eles têm essa ideia de serem teoricamente idênticos, né? Então, para que a gente pudesse transformar tudo isso da Amplifier num gêmeo digital, para que os hospitais e os médicos tivessem essa mesma visualização, a gente precisou passar pelo processo de certificação da Anvisa. Então, no início de 2025, foi quando a Amplifier chegou no Brasil, nosso primeiro passo foi dar entrada na certificação e validação para a Anvisa. Poucos meses, em 2, 3 meses, Eduardo, a gente já teve essa validação em categoria 2 da Anvisa, que nos permitiu poder trabalhar junto aos hospitais. Então, logo ali por volta de junho, julho, a gente começou a trabalhar já em alguns hospitais, tanto públicos quanto privados, mostrando um pouquinho da nossa tecnologia. E o que a Amplifier faz, que é trazendo essa tecnologia de gêmeos digitais, né? Toda patologia, seja ela cardíaca ou vascular, ela passa por um processo, por um exame que é a tomografia computadorizada. Uhum. Então, a gente pega esse exame... Aquele exame de imagem. Exatamente, certo? o preto e o branco, né? Isso. A gente pega esse exame, faz uma renderização, a gente junta essa imagem e o nosso sistema, que a gente chama de PPI, que é o Procedure Planning Intelligence, renderiza essa imagem, ou seja, junta tudo e te dá um paciente 3D. Então, aquele paciente que a gente via no preto e branco, a gente vê hoje o boneco dele. Que interessante. Então, a gente consegue ver por fora, orelhas, nariz, olhos, tudo, e atravessar esse paciente e mergulhar dentro dele. E a gente consegue entender tudo que esse paciente precisa, o que ele tem de patologia e que o médico em si vai usar de dispositivos, de produtos para tratar esse paciente. Então, no contexto geral, a gente traz segurança em todos os sentidos. Para o médico, ir muito mais seguro e confiante fazer essa cirurgia, porque ele sabe todos os obstáculos que ele vai encontrar. A gente dá para o hospital uma segurança de que os materiais que foram selecionados vão ser usados e a gente evita ali um possível desperdício, né? Porque a gente programou tudo isso. E para o paciente, um risco muito menor de ter uma complicação pós-operatória. Então, para resumir esse gêmeo digital, eu trago aqui um exemplo lúdico. Quando eu digo, Eduardo, pode ir para tua casa agora, você sabe o caminho de volta, mas você usa o Waze. Claro. Por que você usa o Waze? Porque... mais fácil, eu sei como será a minha rota daqui até minha casa. Você sabe quanto tempo vai demorar. Consigo planejar melhor, acho, né? Exatamente. Então, esse planejamento que você faz para poder almoçar com a tua família, uma reunião em casa, quando você coloca o Waze e fala, não vai dar tempo de chegar, a gasolina tá pouca, preciso parar no posto, isso faz com que você consiga concluir todo o teu andar, o teu planejamento. A Amplifier faz exatamente isso para o médico. Então, ele dá o gêmeo digital para o médico treinar e entender o que o paciente precisa, para na hora da cirurgia ele ser muito mais assertivo. Muito interessante. Agora eu queria entender um pouco mais isso na prática. Então, eu queria primeiro apresentar aqui o Dr. Felipe. O doutor é médico assistente do Centro de Medicina Intervencionista do Hospital Albert Einstein, um excelente hospital também de renome, e supervisor do Departamento de Cirurgia Vascular e Endovascular do Hospital Santa Marcelina, também excelente hospital. Aqui, doutor, para a gente falar um pouquinho agora da prática dessa tecnologia, do uso dessa tecnologia, qual que é a vantagem real de navegar pela anatomia específica de um paciente antes de realizar o procedimento de fato? Sim. Eu tive contato com a tecnologia em 2024. Então, nós fomos apresentados para essa tecnologia
E a apresentação foi feita muitas vezes mostrando algumas situações claras que alguns médicos enfrentaram e utilizaram a tecnologia para avaliar o que vinha ocorrendo dentro do vaso e se isso poderia ter melhorado algumas condutas que foram realizadas. E foi interessante porque eu vi alguns casos que me foram mostrados pelos idealizadores da tecnologia. Eu achei muito interessante, aí nós desenvolvemos um protocolo e utilizamos durante um período dentro da instituição. Durante esse tempo que eu tive contato com a tecnologia, nós começamos a avaliar da mesma maneira que nós estamos muito acostumados com as tomografias, né? Hoje as tomografias nos trazem informações muito claras do que está ocorrendo dentro de um vaso sanguíneo e dentro de um órgão. A gente tem reconstruções, projeções distintas, volume de contraste para que faz com que a gente consiga avaliar em tempo real o que acontece com a estrutura. E aí a tecnologia, nós começamos a comparar. Então nós começamos a pegar alguns casos que tinham algumas dúvidas dentro dos exames de imagem e nós usamos a tecnologia, nós colocamos ela numa situação de dificuldade mesmo, para entender se ela realmente beneficiaria a gente. E eu tive a clara experiência que nas situações onde eu comparei, eu tive uma informação um pouquinho melhor dentro do meu planejamento. Eu consegui avaliar um pouquinho algumas distâncias, eu consegui entender como era uma saculação, por exemplo, que é um aneurisma conhecido por todos, como é que um aneurisma se comporta, como era por dentro, navegando por essa tecnologia. E foi muito interessante porque a gente começou a enxergar que ela podia nos ajudar. Então, a palavra mais, para mim, que é mais importante é o planejamento, né? Eu consegui tentar planejar melhor o meu procedimento e ter um pouco mais de realidade do que eu ia encontrar no intraoperatório. Ao mesmo tempo, nós pegamos esses casos, que foram alguns casos, e tratamos esses pacientes no pós-tratamento, tratamos esses pacientes usando a tecnologia, e eu percebi que ela me ajudou muito. Porque quando eu fui para o procedimento, que a minha área trabalha muito com procedimentos guiados por imagem, eu consegui entender um pouquinho o que eu tinha visto lá. Então eu consegui falar, poxa, isso aqui eu já vi por dentro, eu sei como é. Então, sim, me ajudou bastante. Então eu acho que é uma tecnologia promissora, e tem ajudado em muitas situações. E um fator muito importante que às vezes a gente deixa de lado, que eu conheci as impressões que são feitas de órgãos. Hoje a gente consegue imprimir um órgão e eu consigo mostrar para um familiar ou para um paciente como é que eu vou fazer a cirurgia. Olha o que está acontecendo aqui, olha o risco que eu tenho, o que tem as estruturas que tem ao redor. Fielmente é o que é o órgão da pessoa. Exatamente. Tá. E a tecnologia permite que a gente também mostre para o paciente. Eu já tive essa experiência. Olha que interessante. Eu mostrei para o paciente o que existia dentro da imagem e o que a gente ia enfrentar. Então, assim, é uma tecnologia promissora. A gente está numa fase aí de desenvolvimento ainda para melhoria em alguns aspectos. Depois o Vinícius pode comentar um pouquinho melhor. Mas eu acho que é uma tecnologia que vai nos ajudar muito para os melhores resultados e uma avaliação melhor no pré-operatório. Não, super interessante. E assim, a gente está falando de uma tecnologia extremamente nova, né? Isso aqui é algo muito inovador, né? A Amplifier chegou há 1 ano, nem há 1 ano aqui no Brasil, já está implementando, já estão utilizando. Isso aqui é super interessante. Mas eu queria descer mais um nível. Eu queria saber, na prática, se o senhor pode compartilhar com a gente algum caso prático mesmo em que o gêmeo digital gerou tanta previsibilidade que chegou a até alterar diretamente a conduta cirúrgica. Teve algum caso desse tipo, por acaso? Sim. Um primeiro caso que eu avaliei é um paciente portador de um aneurisma de aorta, uma dilatação da aorta, cujo risco maior é a ruptura, com alta mortalidade nessa situação de ruptura. E ele tinha uma característica... hoje, quando a gente faz um procedimento endovascular, nós implantamos uma endoprótese que fica acoplada por uma punção vascular e vai para substituir essa área doente para que a gente consiga excluir o aneurisma. Eu tinha um paciente que já tinha passado por algumas avaliações de outros cirurgiões, onde a cirurgia indicada foi uma cirurgia convencional, porque a anatomia não era favorável, porque existia uma alteração dessa área onde a prótese fica implantada que impedia a colocação da endoprótese e podia ter complicações no futuro. Eu consegui avaliar essa região e eu percebi que eu consegui medir essa extensão e eu vi que ela era segura. Então eu mudei a indicação que tinha sido feita e fiz uma indicação por uma técnica menos invasiva e consegui tratar esse paciente sem necessidade de uma cirurgia aberta convencional. Que interessante, hein? Casos práticos aí já acontecendo com tão pouco tempo de uso da tecnologia. Sim, muito bacana. E
Bom, não dá pra gente não falar desse assunto, infelizmente, porque é o assunto da moda já fazem alguns anos e será durante alguns anos ainda. Vamos falar um pouquinho sobre inteligência artificial, né? No setor de saúde, sempre que a gente fala desse tema, surge um certo receio aí sobre a perda de autonomia do médico, né? A tecnologia tomando conta, invadindo. Mas aqui, pelo que eu entendi dos exemplos e da tecnologia, ela age até como um copiloto, de fato, né? Doutor Felipe, como tem sido a curva de aprendizado das equipes no uso dessa plataforma? Nem sempre é tão fácil, né? Tecnologias novas, demoram um pouquinho para ser adotadas, né? E os médicos mais tradicionais, eles também compraram a ideia ou como que tá? Interessante sua pergunta. Eu acho que é uma pergunta extremamente complexa. É impossível hoje você não ter contato com a inteligência artificial como um profissional de uma área onde as mudanças e os novos tratamentos estão crescendo de uma maneira absurda e a gente precisa se atualizar, entender o que está acontecendo. Então, isso tem nos ajudado muito, né? Então, assim, a verdade, assim, para mim, a inteligência artificial é uma ferramenta especificamente que eu utilizo para identificação de situações difíceis, para que eu consiga ter um melhor diagnóstico do caso que eu estou trabalhando e para que eu entenda o que é o melhor tratamento para esse paciente. Então, assim, eu acho que a inteligência artificial hoje, quando a gente tem medo que ela vai substituir o ser humano, precisa tomar muito cuidado, né? Porque quando a gente pensa assim, eu acho que depende muito de quem está usando, né? Claro. Ela realmente pode dar a resposta e se você pode seguir aquela resposta. Mas quando nós somos seres humanos e somos profissionais com experiência que trabalham em áreas de alta complexidade, eu acho que ela nos ajuda a entender um pouquinho o nosso cenário, a entender o que é melhor e que a gente consiga tomar as melhores decisões. Quer dizer, tem um pensamento crítico ainda em cima, né? Exatamente. Não que ela vá substituir o que eu decido que vai ser feito, mas eu posso utilizá-la para me ajudar a tomar a minha decisão. E os médicos tradicionais aí, na segunda parte da pergunta, eles têm adotado com facilidade? Compraram a ideia? Como que tá? Eu acho que esse universo é muito difícil você dizer hoje que um médico não está utilizando inteligência artificial. Acho que todos nós estamos utilizando. Hoje ela nos ajuda em preparação de aula, em avaliação de artigos científicos, eu trabalho como revisor de algumas revistas médicas e a gente precisa, muitas vezes, de uma análise um pouco mais pormenorizada. Então, tem ajudado muito nessa situação. Mas eu conheço profissionais que ainda não aderiram à inteligência artificial, utilizam para coisas muito superficiais. Então, eu acho que, assim, vai muito de cada pessoa e para que ela seja uma parte integrante da vida dos médicos, acho que vai demorar um pouquinho. Mas para quem não aderiu, não tem como não aderir, porque o paciente já está chegando com a inteligência artificial no consultório também. É isso mesmo. E Vinícius, agora trazendo para a mesa mais do gestor aqui também. E olhando a sustentabilidade do negócio, né? Tecnologias novas geralmente são caras, né? Elas custam dinheiro e tal. E o mercado onde a gente fala muito de inovação, né? O investidor quer ver eficiência também do que tem investido aqui. De fato, a tecnologia é muito cara, ela é muito inacessível, ou ela chega a ser acessível e até escalável para os hospitais aqui no Brasil? Sim, ela é totalmente escalável e acessível, né? Tanto que quando chegamos no Brasil, a gente trabalha no privado e no público. Obviamente que quando a gente dilui o valor e por estudos nossos, a gente mostra que o valor do sistema dentro da cirurgia cardiovascular e vascular, ela gira em torno de 1%. Então, é um custo teoricamente baixo, né? Pensando na quantidade de procedimentos que a gente vai fazer. E quando a gente compara a parte pública, que tem uma demanda muito mais alta de cirurgias comparado ao público, fica ainda mais acessível porque a gente dilui o mesmo valor em muito mais cirurgias. E no privado, a gente tem um pouco menos cirurgias comparado ao público, porém, se a gente tem equipes, 3, 5, 10, 15 médicos usando a ferramenta em si, o preço também vai em torno de 1% do custo da cirurgia. Então, é muito interessante que a gente não fecha só para o público e para o privado. A gente também abre para residentes, a gente abre também para médicos que muitas vezes a gente sabe que trabalha tanto no público quanto no privado. Então, no público ainda não tem o sistema tecnologia, mas no privado tem.
e ele não pode carregar. Então, ele consegue comprar o software, a licença do software, e leva esse software dele para o hospital público. E com isso, ele consegue usar a ferramenta da melhor forma possível, ajudando, né, até que a gente consiga trabalhar de uma forma no âmbito nacional para que a gente consiga entregar a nossa tecnologia na parte pública, efetivamente 100% dela. Bem interessante, parece que é realmente acessível, quer dizer, 1% só da cirurgia como um todo não é um valor impagável nem alto, acho que vocês têm bastante potencial para escalar. E se alguém tiver interesse na tecnologia, como que ela acha? Como que ela encontra, qual que é o site, onde que ela acha exatamente? Perfeito. A gente tem o Instagram, @amplifier.ai. A gente tem o site também, que é o www.amplifier.ai. E lá vocês têm todos os contatos, QR Codes para entrar, pedir cotação, entender um pouco mais sobre a tecnologia. A gente pode fazer, muitas vezes, a gente também, os hospitais querem entender como é que funciona. E eles pedem, a gente pode fazer uma POC, né? A POC nada mais é do que aquele Proof of Concept, que é deixar durante 3, 4, 5 dias, a gente ensina, trabalha com o time que vai ficar responsável. Assim você consegue ver o valor, né? Exato, na prática. Fica mais palpável para eles entenderem, né? Então, a gente deixa por 5 dias e eles conseguem entender e veem, de fato, qual que é o valor para eles. E eu vou te dizer que 90% das vezes a coisa flui, porque eles olham e falam, nossa, isso aqui muda muita coisa, a tecnologia está aqui para ajudar, né? Então, como o Dr. Nasser bem disse, a inteligência artificial ela vem para ajudar, mas a palavra final vai ser sempre deles. Sem dúvida. Porque ela é treinada para reconhecer, mas muitas vezes pela expertise dos médicos, eles conseguem olhar e falar, opa, isso aqui, e eles conseguem ajustar. Então, a inteligência ela faz o caminho, mas quem bate o martelo são sempre os profissionais da saúde. Para fechar, eu queria fazer uma pergunta para os dois. A gente tem um público, uma audiência aqui bastante nova também, que está entrando no mercado de trabalho, está começando, principalmente na área de saúde. E eu gosto sempre de perguntar a profissionais bem-sucedidos como os senhores, né, nas suas respectivas áreas, se vocês conseguissem voltar no tempo, falar com vocês mesmos com 19, 20 anos, começando essa vida, essa carreira, qual que seria uma dica de ouro, uma dica que você daria para você mesmo hoje em dia? Eduardo, para mim não é difícil pensar, porque fazem poucos anos que eu tinha essa idade. Brincadeiras à parte, eu acho que entender o momento é o primeiro passo. A gente sabe que quando a gente tem 18, 19, está nessa fase de formação, fica tudo muito amplo, né? Fica tudo muito aberto, porque a gente tem N possibilidades, mas eu acho que o objetivo principal é você entender o que você gosta, e dentro do que você gosta, você mitigar e entender o que tem de possibilidade para que você progrida, seja na parte profissional ou na parte acadêmica, para que você se encaixe mais rapidamente. Então, você conhecer o que você gosta é o primeiro ponto, e talvez seja o mais difícil, porque você pensa em muita coisa. Mas, para mim, o ideal é você entender qual é a área, exatas, humanas, enfim, para que você possa diminuir esse leque e ser mais assertivo. E aí você pode beliscar um pouquinho de cada área para entender, seja na parte de estágio, seja na parte de algum trabalho temporário, para que você possa entender o que te convém melhor, né? Porque às vezes dentro de uma área, por exemplo, farmacêutica, você tem a parte da farmácia em si, do ponto físico, e você tem, por exemplo, uma das áreas que eu fui, que é a área da propagandista médico. Tá. Então, você tá dentro dessa área, mas eu gostava mais desse relacionamento, dessa parte de vendas indiretas, propagação, etc e tal. Então, eu reduzi ao máximo o que eu gostava e depois eu fui provando um pouquinção de cada uma das especialidades para entender até onde eu queria me fixar. Muito legal. Doutor? Essa é uma resposta, uma pergunta interessante. Primeiro, assim, sou muito feliz no que eu faço, sou muito realizado no que eu faço. E se eu tivesse que aconselhar os mais jovens, hoje eu diria para eles que o primeiro fator é você construir o seu currículo, né? Você construir a sua capacidade e a sua formação. Isso é um fator importantíssimo. Hoje isso é muito importante. Eu falo isso para os meus filhos, né? O segundo aspecto que eu acho importante é saber reconhecer as oportunidades. Eu acho que eu consegui reconhecer algumas oportunidades que me levaram até onde eu cheguei. E
Um outro aspecto também, que também não deixa de ser muito importante, é muito esforço. Você precisa trabalhar, você precisa se esforçar, você precisa estudar, e você não pode esperar que as coisas vão cair na sua frente de repente de uma maneira muito fácil. As coisas não saem assim, não são fáceis. Algumas pessoas têm essa sorte, mas a grande maioria não tem e precisa se esforçar para chegar onde ela quer chegar. Siga seus objetivos, né? Não deixe de tentar chegar onde você quer. E o fator muito importante, reconheça as oportunidades. Só que quando elas aparecerem, você precisa estar preparado para elas. Ficou aí algumas dicas de ouro, não foram poucas não, aí, dos nossos dois convidados de hoje. Senhores, muito obrigado, a conversa foi ótima, é muito interessante quando a gente consegue ter acesso a uma tecnologia tão inovadora, mas também na prática, como isso está transformando a vida e a saúde das pessoas. Então, agradeço muito a presença de vocês. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Foi um prazer.